A reunião na SIC voltou a tratar sobre a instalação de praças de pedágios no trecho sul da BR-101. O presidente eleito Jair Bolsonaro cumpriu a agenda cheia em Brasília. Novembro Azul, Instituto Nacional do Câncer estima que somente neste ano serão quase 70 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Fundação Cultural de Criciúma apresenta andamento das obras de reforma do Centro Cultural Jorge Zanata. E no esporte, jogadores do Tigre buscam inspiração para as últimas rodadas da Série B no bairro da Juventude. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 8 de novembro de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma reunião na Associação Comercial e Industrial de Criciúma voltou a tratar da instalação das praças de pedágios na BR-101 Sul. Lideranças políticas e empresariais da região estão preocupadas com o número excessivo de postos e o alto preço da tarifa em um trecho relativamente pequeno. A implantação de praças de pedágio no trecho sul da BR-101 foi tema de uma reunião realizada nesta quarta-feira na Associação Empresarial de Criciúma, a SIC. Empresários, prefeitos e representantes de entidades da região conheceram os estudos que justificam a implantação, quantidade de praças e valor das tarifas. Da audiência pública foi tirada uma posição que tanto as associações empresariais quanto as associações de municípios vão tomar uma posição conjunta e mandar sugestões para da audiência pública passada para Brasília e para a NTT, e o prazo se encerra amanhã. O que foi a reunião de ontem? A SIC, junto com a Fiesc, solicitou o envio de profissionais experientes na área para fazer um esclarecimento para as pessoas que participaram da reunião sobre o estudo apresentado pela NTT, o estudo técnico. Então veio o Ricardo Saporetti, mais um diretor da Câmara de Transportes, dar a visão deles sobre o material técnico da audiência pública apresentada para nós. E, na realidade, foi apresentado que, em princípio, o estudo técnico apresentado pela NTT, na visão dos técnicos da Fiesc, eles estão corretos. Durante o encontro, os técnicos da Fiesc mostraram uma análise do estudo feito pela NTT e expuseram quais melhorias para a rodovia devem constar no edital. Intervenções que refletem nos cálculos para a cobrança da tarifa. Tem que fazer 40 quilômetros de vias marginais, tem que recuperar todas as pontes antigas que estão ao longo do ABR e algumas novas têm que passar por um processo de recuperação. Vários trevos vão ter que ser refeitos ou melhorados. Tem previsão de fazer terceira e quarta pista em alguns pontos. Tem a implantação de 20 e poucas passarelas. E também tem a própria manutenção da rodovia ao longo de 30 anos. As praças de pedágio, com todos os seus funcionários, com um sistema de atendimento de saúde, de emergência, coisa parecida. Então, tudo isso é feito um cálculo e, segundo o estudo apresentado ontem, chega próximo de 3 bilhões de reais, divididos ao longo do tempo, em torno de 30 anos, e se chegou com tudo isso, tem fórmulas matemáticas que eu particularmente não conheço, se chegou a um custo por quilômetro rodado em torno de 0,07 centavos, 7 centavos por quilômetro rodado. Com esse cálculo, a tarifa em cada praça de pedágio giraria em torno de R$ 4,00. Mas esse, conforme esclarecido também na reunião, é um valor máximo. Durante a concorrência, após a abertura do edital, as empresas interessadas podem apresentar valores mais baixos. O valor apresentado eram R$ 3,97 a preços de 2016, que, aplicando a correção no período, estima-se que esteja próximo a R$ 4,20.
Esse é o preço máximo que pode ser cobrado, mas vai ser feita uma licitação onde participarão várias empresas e a empresa que for a vencedora é a que apresentar o menor preço para o usuário da rodovia. Então, estima-se que esse valor vai ser reduzido. Agora, quanto que vai ser reduzido, a gente não sabe. Ainda esta semana, um documento elaborado por uma comissão representando todos os municípios da REC e associações empresariais será enviado à ANTT com sugestões e questionamentos sobre a instalação das praças. O estudo técnico não tem assim como tu concordar ou discordar. Ele está ali e foi feito uma análise também técnica e, em princípio, os valores estão corretos. Eu creio que a SIC vai, juntamente, que existe uma comissão, juntamente com os prefeitos, né, o poder público, juntamente com as associações comerciais, vão fazer algumas sugestões para que esse preço seja reduzido. Mas ontem a apresentação que foi feita, ela foi eminente técnica, no intuito de ajudar na tomada de decisão do que vai ser apresentado como sugestão. O presidente eleito Jair Bolsonaro cumpriu uma agenda cheia em Brasília. Lá ele anunciou a extinção do Ministério do Trabalho. O último compromisso foi um encontro com o presidente Michel Temer. Bolsonaro e Temer iniciaram formalmente o governo de transição. A quarta-feira começou cedo para o presidente eleito Jair Bolsonaro. Por volta das 7 da manhã, ele seguiu para seu primeiro compromisso, um café da manhã no comando da Aeronáutica, acompanhado dos generais Hamilton Mourão, vice-presidente eleito, e Augusto Heleno, que inicialmente foi cotado para integrar o Ministério da Defesa, mas que agora vai ocupar o Gabinete de Segurança Institucional. Eles foram recebidos pelo comandante da Força Aérea Brasileira, brigadeiro Nivaldo Rossato. Também participaram os filhos de Bolsonaro e o general da reserva Oswaldo Ferreira, que deve assumir uma das pastas. Antes de deixar o local, Jair Bolsonaro falou com os jornalistas. Entre outros assuntos, sobre a decisão do presidente do Senado, Eunício Oliveira, de colocar em pauta a votação da proposta já aprovada na Câmara dos Deputados de reajuste de salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. O presidente eleito foi enfático ao dizer que este não é um bom momento para aumentar despesas. Eu acho que estamos numa fase, ou todo mundo tem ou ninguém tem. Nós sabemos que o judiciário é o mais bem aquinhoado entre os poderes. A gente vê com preocupação. Eu espero que o parlamento ali, por sua maioria, decida da melhor maneira possível essa questão. Obviamente que não é o momento, nós estamos encarando, terminando o ano com déficit, vamos começar com outro déficit. Quando se fala em reforma da Previdência, sempre existe sacrifício, né? Por mais que alguns digam o contrário, mas todos têm que colaborar para que o Brasil saia dessa crise. E o Poder Judiciário, no meu entender, num gesto de grandeza, com toda certeza, não fará tanta pressão assim, por esse aumento de despesa agora, no meu entender. O ministro Gilmar Mendes comentou o contrário. Para ele, o reajuste nos salários dos ministros do STF é necessário e que é preciso que o aumento seja feito de forma justa e sem abusos. O Supremo já havia aprovado esse projeto, não é? Como vocês sabem, isto foi uma deliberação colegiada que se tomou ainda na gestão da presidente Carmen Lúcia, era necessário por conta das repercussões orçamentárias, e se espera que o Congresso faça essa aprovação, fazendo então esse ajuste. O encontro seguinte foi no Supremo Tribunal Federal, onde conversou com o ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Toffoli entregou para Bolsonaro uma edição comemorativa da Constituição que completa 30 anos. Ao final, os dois fizeram um breve discurso. Dias Toffoli disse que está aberto ao diálogo e voltou a afirmar que o país tem grandes desafios imediatos. Que é a questão previdenciária, a questão fiscal e a segurança pública. E da parte do Supremo Tribunal Federal, estamos abertos a esse diálogo institucional para estabelecermos um pacto republicano, como já houve no passado e que trouxe leis benfazejas. Na
Na sequência, Jair Bolsonaro também falou sobre trabalhar em conjunto e que vai procurar o STF antes de tomar decisões que têm relação com o Poder Judiciário. O terceiro compromisso de Jair Bolsonaro foi uma visita ao Superior Tribunal de Justiça. Ele chegou acompanhado do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Questionado sobre a composição do futuro governo, ele afirmou que a participação do senador Magno Malta, do PR, é garantida. No entanto, afastou a possibilidade do parlamentar ser instalado em um Ministério da Família. No fim da manhã, Bolsonaro esteve no Centro Cultural Banco do Brasil, onde ficará instalada até o final do ano a equipe que prepara a mudança de governo. Sobre a transição econômica, Paulo Guedes, o futuro ministro da Economia, se reuniu durante todo o dia com a equipe para tratar especificamente sobre a reforma da Previdência. Ontem, ele defendeu a urgência na aprovação da proposta. O presidente tem os votos populares. O Congresso tem a capacidade de aprovar ou não. A bola está com eles, prensa neles. Se você perguntar para o futuro ministro, ele está dizendo o seguinte: prensa neles, pede a reforma. Pede a reforma. É bom para todo mundo, é bom para quem está saindo, é bom para quem está chegando. Hoje, Bolsonaro também tratou do assunto. Disse que a palavra não é prensa, e sim convencimento. Não tem imprensa, né? O que acontece com alguns do meu lado é que não tem a vivência política. Eu, apesar de ter, levo quantas vezes, levo um cascudo de vocês aí. Imagine quem não tem essa experiência. A palavra não é prensa, é convencimento. Às 15h, ele seguiu para o encontro com o presidente Michel Temer. Foi a primeira visita ao Palácio do Planalto desde que foi eleito. Bolsonaro recebeu das mãos de Temer as chaves do sistema e-Governa, um banco com as informações oficiais de todas as áreas do governo, separadas por ministério. O encontro simboliza a passagem entre os governos. Bolsonaro agradeceu a cortesia com que foi recebido e disse que irá voltar mais vezes até o final do ano. Sem citar pautas específicas, como a reforma da Previdência, por exemplo, Temer disse que o governo está disposto a colaborar com a equipe de Bolsonaro. Agradecer a gentileza, a cortesia, a forma como fui recebido e dizer-lhe que, sem querer se antecipar nada, também, se preciso for, a partir do ano que vem, voltaremos a pedir que ele nos atenda, porque tem muita coisa que continuará. E amanhã, quinta-feira, Jair Bolsonaro ainda tem agenda aqui em Brasília. Ele vai se encontrar com alguns parlamentares. O objetivo é tentar encontrar um meio termo para que a proposta da reforma da Previdência seja colocada em votação o quanto antes. Tarefa que será difícil, já que, por se tratar de uma mudança na Constituição, será necessário primeiro suspender a intervenção federal no Rio de Janeiro. Mesmo assim, Bolsonaro quer verificar com os colegas quais as mudanças nas regras da aposentadoria têm mais chances de serem aprovadas ainda este ano. A seguir, Fundação Cultural de Criciúma apresentou o andamento das obras de reforma do Centro Cultural Jorge Zanata. O Instituto Nacional do Câncer estima que somente neste ano serão quase 70 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Durante o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização e prevenção, várias ações são realizadas em todo o país para alertar sobre a doença mais comum entre os homens. Para incentivar os cuidados dos homens com a saúde, esse laboratório em São Paulo vai oferecer de graça, durante todo o mês de novembro, 1.000 exames do PSA total para os homens que passarem por aqui. Na verdade, nós realizamos exames do Labi tanto com pedido médico quanto sem pedido médico. Os primeiros 1.000 homens que vierem realizar, independente de ter pedido ou não, eles farão o exame de forma gratuita. Aqueles pacientes que não tiverem o pedido médico, o nosso laudo traz uma mensagem que eles devem, de posse do resultado, procurarem o médico para dar uma sequência.
O PSA é um exame que ajuda a detectar o câncer de próstata. O resultado fica pronto em 2 dias. Se o PSA estiver alterado, não significa que o homem tem câncer, mas pode ser o alerta para ficar de olho na saúde. Esse exame é colhido uma amostra de sangue, o material é enviado ao laboratório e lá se faz a dosagem do PSA. O Sérgio tem 44 anos. Na idade dele, já é recomendável uma atenção maior. Ao contrário de muitos, ele veio aqui para fazer a coleta de sangue, que vai para análise laboratorial. E em apenas alguns minutos, a coleta está pronta. Você já tinha feito esse exame alguma vez? Tem o hábito de fazer o acompanhamento? Já fiz, já faz 1 ano atrás, né? E porque meu pai já já teve um probleminha, né? Aí por isso que eu sempre acompanho, né? Sempre se prevenindo. Sempre se prevenindo, né? Pra não ter nenhum problema assim, né, mais pra frente, né? O câncer de próstata é uma das doenças mais comuns entre os homens. E um balanço divulgado recentemente pelo Instituto Nacional do Câncer é extremamente preocupante. Estima que somente neste ano serão quase 70 mil novos casos da doença no Brasil. O câncer de próstata, ele é o câncer mais frequente do homem, tirando o câncer de pele, daqueles tumores com potencial de morbidade, de agressividade até levar à morte. No homem é o mais frequente. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Se a doença for descoberta logo no começo, as chances de cura são bem maiores, mais de 90%. A prevenção é sempre o melhor caminho, né? Existem algumas controvérsias com relação a algumas questões, mas o homem, o ser humano individualmente, eu, por exemplo, qual que é a minha chance? É fazer um diagnóstico precoce e aí aumentar as chances de cura. O médico alerta que tanto o PSA quanto o exame digital são fundamentais para detectar a doença. O ano todo o homem tem que se cuidar. Sem dúvida, eu acho que a mídia tem um papel importante nessa divulgação, importantíssimo. As mulheres têm um papel importantíssimo, as mulheres já estão mais acostumadas a frequentar o médico preventivamente, então aquela senhora que estimula o marido aí, a mamãe, as filhas, né? Estimula o pai aí a fazer exame. Então, sem dúvida nenhuma que você ir ao médico preventivamente, além de melhor, sai mais barato se fizer a conta. A Fundação Cultural de Criciúma convidou a imprensa para acompanhar o andamento das obras de reformas do Centro Cultural Jorge Zanata. A expectativa é que os serviços sejam finalizados nas próximas semanas. Faltam poucas semanas para que sejam abertas novamente as portas do Centro Cultural Jorge Zanata. A data da entrega já está marcada, 14 de dezembro. Para o dia está reservada uma série de atividades culturais e exposições de artistas criciumenses. Para contar a história da cidade de Criciúma, tu precisa antes contar a história aqui desse ambiente onde nós estamos, porque aqui funcionou durante muito tempo o espaço que era ligado ao Ministério das Minas e Energias. Depois, lá em 1996, 1997, por uma decisão do governo municipal e a vontade do governo federal, este prédio passou em forma de empréstimo ou comodato para o município de Criciúma. Mas ao longo dos anos esse prédio aqui não passou pelas reformas e as melhorias que precisavam, por isso caiu, pegou fogo. Aonde vocês estão vendo hoje que está completamente restaurado, em algum desses ambientes tinha inclusive pé de árvores ali dentro. Então virou um local para encontro de prostitutos, rapazes drogados, enfim. De forma que hoje nós podemos apresentar para toda a sociedade criciumense um prédio totalmente restaurado. A obra já está pronta e foi apresentada à imprensa na tarde desta quinta-feira. Agora falta apenas o mobiliário, que está sendo licitado pela Prefeitura. Para a obra foram investidos recursos do governo federal e de empresas do município. Tivemos que resolver um problema burocrático. O município tinha posse, mas não tinha propriedade. Então, várias viagens ao Ministério que cuida dessa pasta em Brasília, conseguimos a propriedade e ainda além da propriedade nós fomos junto ao governo federal e conseguimos R$500 mil.
e com uma compensação com outras empresas, mais R$1 milhão. Portanto, o custo total da restauração do Centro Cultural ficou em torno de R$1.400.000. Aqui já tinha ação do Ministério Público Federal, já tinha decisão do Ministério da Justiça Federal determinando que o município, o DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, e também a própria União restaurasse isso. Então, esta combinação de interesses do DNPM, do município e do governo federal é que nos permitiu viabilizar os recursos para fazer esta obra. E não se trata de uma reforma, mas sim de uma restauração, já que o Centro Cultural é um patrimônio tombado. Com isso, todas as características originais da estrutura foram mantidas. Todo o material que a gente retirou, a gente procura um semelhante, né? Se não for com as mesmas dimensões, que ele tenha o mesmo formato, né? A mesma cor. O que aconteceu aqui, né? Com algumas peças de ladrilhos, né? Com o revestimento cerâmico que foi colocado nas áreas molhadas, né? Com o forro e com o assoalho, né? Que daí, como as madeiras eram madeiras nobres e não se tinham mais, a gente colocou madeiras semelhantes, mas respeitando a mesma dimensão e cor das tábuas, e a respeito do forro, o mesmo formato, né? O estilo paulista, né? Com as mesmas dimensões. E para que toda essa estrutura entre em funcionamento, alguns editais serão lançados pela Fundação Cultural de Criciúma. A ideia é trazer manifestações artísticas e espaços que trabalhem com a cultura para cá. Esse prédio, ele foi, quando houve a cessão dele, foi para a cultura da cidade. Então, continuará sendo uma edificação da cultura da cidade. Primeiramente, quando vocês viram aqui pelo lado, esse lado direito de quem olha de frente, a nossa galeria de arte contemporânea. Do lado esquerdo, continuará sendo a administração da Fundação Cultural. Atrás, como vocês viram lá também, o nosso arquivo histórico Pedro Milanês. Já aqui atrás nós tínhamos nosso Galpão das Artes, duplicamos o Galpão das Artes, que vai ficar bem mais simpático. E do outro lado, o que nós não tínhamos, o fator novo, são duas coisas na realidade, são dois projetos, que é o projeto da biblioteca, que, como também falei, não é simplesmente uma troca de livros, não. É uma biblioteca viva, uma biblioteca que possa trazer diversos aspectos artísticos e culturais. A seguir, jogadores do Tigre buscam inspiração para as últimas rodadas da Série B nas crianças do bairro da Juventude. Os jogadores do Criciúma visitaram hoje o bairro da Juventude. Diante das crianças que diariamente superam as adversidades da vida, os atletas do Carvoeiro buscaram inspiração para as últimas rodadas da Série B. Foi um ano difícil. Muitos davam certo o rebaixamento do Criciúma, que ficou praticamente todo o primeiro turno na zona do rebaixamento. Com a chegada do técnico Mazola Júnior, o Carvoeiro reagiu e agora visualiza a chance de permanecer na Série B. E para que isso ocorra, faltam 3 pontos que podem ser conquistados no sábado, em casa, contra o CRB. Será preciso muita inspiração e, claro, superação. Então, nada melhor que uma visita a quem tem histórias de vitórias sobre adversidades de sobra para contar. Partiu o bairro da Juventude. E para garantir a permanência de vez na Série B do ano que vem, o Criciúma precisa de mais 3 pontos. E para garantir sucesso na reta final do campeonato, para que o objetivo final seja alcançado, o Carvoeiro precisará de muita, mas muita inspiração. E nada melhor do que buscar inspiração com as histórias de superação das crianças do bairro da Juventude. O encontro desta tarde na sede da instituição entre crianças atendidas pela entidade e os jogadores do clube foi emocionante. A gente sabe que o passado delas e até mesmo o presente não é um presente fácil, né? E a história de superação, de estar aprendendo
um menininho que sabe tocar 8 instrumentos. Então elas se superam todos os dias, né? Isso serve pra gente, não só pro time, para nós que somos também homens, cidadãos, né? A superar obstáculos e dificuldades que sempre vão surgir na nossa vida. Uma dificuldade que a gente está passando agora no futebol, no campeonato, mas a gente sabe que a gente vai superar. E o mais importante é que já o Criciúma vai voltar a ser grande, as coisas vão voltar ao normal. A tarde, que ainda teve música, foto e passeio pela instituição, foi especial para o zagueiro que havia conquistado a titularidade no Tigre e que agora, lesionado, vai apenas torcer por seus companheiros sentado na arquibancada. Não, claro, é uma situação difícil, né? Todo jogador ele é alimentado por jogos, por estar fazendo o que mais gosta. É uma aflição de não poder ajudar o time, né? Mas eu sei que essa fase vai passar. É uma fase que a gente também já passou uma fase difícil no começo do campeonato e superamos. Confio totalmente no nosso grupo e sei que vamos dar a volta por cima. Afinal, não vai faltar torcida para que o Tigre carimbe de vez o passaporte que garanta a permanência tricolor na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós estamos muito felizes com a visita do pessoal do Criciúma aqui e esperamos que já no sábado, né, já conseguimos uma vitória e que eles levam energias positivas daqui. O Bar da Juventude vai trazer bastante sorte e que sábado já nós conseguimos ficar com o coração mais aliviado. E hoje, no Primavera Saúde, falaremos sobre as mais variadas lesões que rotineiramente nos atormentam. Para abordar o tema, convidamos o fisioterapeuta Francisco Salgado. Seja praticando alguma atividade física ou até mesmo no dia a dia, pequenas lesões podem surgir e atrapalhar a rotina de muita gente. E só o tratamento adequado resolve o problema de forma definitiva. Além disso, é possível também prevenir, com pequenos cuidados. Lesões é o tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, em um bate-papo com o fisioterapeuta Francisco Salgado. Hoje os atletas que procuram, pelo menos no nosso caso, né, são muito mais atletas de final de semana, porque realmente hoje o atleta profissional, geralmente ele tem a sua clínica, né, os seus fisioterapeutas, então já tem um quadro próprio um quadro médico de atendimento clínico geral, dentro do próprio clube, né? Então, para nós, acaba atendendo o público leigo, o público de final de semana, o atleta que não tem uma preparação, e geralmente é o público do final de semana. Futebol, tênis, jiu-jitsu, o pessoal de skate, enfim, atletas que não são bem preparados, que só jogam para fazer a sua vida ativa, uma brincadeira do final de semana, que às vezes podem causar alguma lesão que venha atrapalhar. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, sou Francisco Salgado, fisioterapeuta, formação em terapia manual, conhecido como Chico. Estarei aqui no programa Primavera Saúde, falando sobre lesões, prevenções para vocês. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Até amanhã, boa noite e até lá. Tchau.